o governo brasileiro está com um otimismo contido a respeito dessa reunião entre Lula e Donald Trump na Malásia. Lula já indicou que deseja discutir, além do tarifaço, as sanções dos americanos contra os juízes do STF. Confira. A reunião entre Lula e Donald Trump deve ser breve. O foco da comitiva brasileira é retirar por completo qualquer barreira política com a Casa Branca da frente e concentrar os esforços em diálogos comerciais. Lula deve reforçar o convite para o americano comparecer à COP30, além de buscar um novo encontro nos Estados Unidos com assessores técnicos dos governos. Em coletiva de imprensa, o presidente brasileiro disse que não há assuntos tabus na conversa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. E eu quero discutir um pouco a punição, que foi dada a ministros brasileiros, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Os últimos dias registraram duras trocas de recados entre os dois líderes. Durante a agenda oficial na Indonésia, Lula voltou a sugerir o uso de outras moedas além do dólar no comércio internacional. Trump, por outro lado, disse que as tarifas contra a carne brasileira salvaram os pecuaristas americanos, o que pode indicar uma resistência em retirar essas taxas. O governo brasileiro minimiza as declarações e diz que elas não terão impacto nas tratativas presidenciais. Lula também segue confiante no diálogo com Trump. Ou seja, como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Pouco antes do encontro, companhias de tecnologia voltaram a criticar as propostas do governo brasileiro sobre a regulamentação econômica das Big Techs. Elas enxergam um excesso de poder do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e articulam com a oposição para que o texto não avance. Esse é um tópico sensível para Trump, que, ao anunciar as tarifas contra o Brasil, criticou supostos ataques contínuos às atividades comerciais digitais de empresas americanas. Pode, quero começar com você. De Lula, a gente tem uma ideia do que ele vai levar para esse encontro, né? Que não tem hora marcada ainda. Tem uma preocupação aqui no Brasil, o que será prioridade nessa atuação de Lula, mas e do lado de Donald Trump? Que sinais a gente tem do que ele levaria para essa conversa? Olha, Thaís, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que esse encontro não está formalmente marcado, né? Não tem nenhuma confirmação oficial por parte da Casa Branca que esse encontro vai acontecer. Eu digo isso pelo seguinte: o Donald Trump, ele é alguém que a gente já sabe muito temperamental, né? E ele, por exemplo, acabou de cancelar as negociações que ele estava tendo com o Canadá simplesmente porque ele não gostou de um comercial, uma propaganda em que o governo de Ontário usou palavras do Ronald Reagan para criticar a questão de tarifa, né? Ele prometeu uma reunião com a Rússia em Budapeste e cancelou essa reunião porque não achou que o Vladimir Putin fez aberturas suficientes para o gosto do Donald Trump. Nada impede que o Donald Trump amanhã decida não se encontrar com o presidente brasileiro em virtude de declarações recentes do Lula, né? A questão do dólar como moeda internacional e questão da Venezuela. O que nos leva a concluir que, se este encontro acontecer, isto por si só é um sinal bastante forte, ou seja, é um encontro que acontece a despeito de declarações do presidente brasileiro, que seriam, em tese, declarações que não agradam o Donald Trump, né? Então, seria simbolicamente muito importante que isso acontecesse, né? Então, o Donald Trump parece que, ou seja, isso indicaria que ele quer, de fato, algum tipo de negociação com o Brasil, né? E o Brasil poderia oferecer para os Estados Unidos algumas questões, por exemplo, na questão de terras raras, que é um elemento bastante sensível hoje em dia nas negociações dos Estados Unidos com outros países, notadamente a China, questões de investimento. Muitos países aprenderam que para negociar com
os Estados Unidos do Donald Trump, você precisa anunciar algum tipo de investimento, ainda que você não faça ou que seja muito no futuro ou que sejam investimentos já planejados, né? Donald Trump ele precisa, de alguma forma, declarar vitória neste encontro. Mas me parece que o encontro, apenas pelo fato dele acontecer, seria uma vitória simbólica importante para o governo brasileiro e seria um indicativo bastante relevante que o governo americano está, sim, aberto a negociações. Há custos importantes para os Estados Unidos, principalmente na questão da carne e na questão do café, que tem preocupado a administração Trump atualmente. É esse ponto que eu quero trazer para você, Pfeiffer, que se realmente, a despeito de tudo isso, trazendo todos os descontos aqui que o Poggio lembrou, e Trump encaixar Lula na sua agenda na Malásia, a gente pode levar como um sinal de que ele dá importância para o Brasil ou ele está dando importância para a pressão interna que ele está sofrendo? Bom, se nós acharmos que a diplomacia do esbarrão é o que nos satisfaz, vamos ganhar qualquer coisa além de 39 segundos, né, que foi o esbarrão que tivemos na Assembleia da ONU. Eu não creio que seja esse o objetivo do Brasil. Agora, me colocando no lugar de Donald Trump, eu ficaria me indagando o que o presidente do Brasil vai fazer na Malásia, porque encontrá-lo lá. E de todos os assuntos que Donald Trump tem que lidar na Ásia, a cúpula da ASEAN, a cúpula da APEC, o encontro com Xi Jinping, certamente encontrar com o presidente do Brasil está no fim das prioridades, no fim da lista de importância. Então, não creio que sairá muita coisa desse encontro, aliás, creio que sairá pouca coisa. Pode ser um encontro cordial, mais um bater-papo, mas é essa a ideia da diplomacia do esbarrão. Não vai ser mais do que isso. Não é o lugar certo, é só um pequeno avanço, se for o caso, se houver esse encontro mesmo. E, de novo, a atenção do Donald Trump está em outros assuntos nesse giro dele pela Ásia. É um giro muito importante para Donald Trump e não tão importante falar com o Brasil nesse momento e nesse local. Lorival, você tem chamado a atenção essa coisa assim do Brasil não ser a prioridade. Certamente não será uma reunião de trabalho, nem tem preparo para isso, mas que proveito que Lula tira disso? Pode tirar ou deve tirar disso? O degelo, né? Ele pode obter o degelo e isso é bastante significativo considerando o que a gente viveu até aqui em termos das relações Lula-Trump, né? E esse é o escopo dessa reunião entre os dois presidentes, para que eles possam, então, se houver um degelo, né, e numa troca ali rápida do escopo das concessões que cada um está disposto a fazer e do escopo das condições das quais cada um não está disposto a arredar, pode surgir ali uma geometria do espaço que cada ministro das Relações Exteriores, ministro do Comércio, né, encarregados de comércio, essas coisas possam, então, trabalhar com autorização dos presidentes para ir, então, para os detalhes e formular dinâmicas de negociação, mas é um processo, realmente, né? O presidente Trump ele está fragilizado porque ele, do ponto de vista comercial, estritamente falando, porque apesar desse post dele em que ele fala assim, os produtores de carne não reconhecem isso, mas as minhas tarifas estão sendo boas para eles, os pecuaristas. Não, os pecuaristas sabem perfeitamente o que está acontecendo. É o Trump que está tentando ignorar, né? A carne está muito cara nos Estados Unidos, subiu 14% nos últimos 12 meses e o Brasil não perdeu exportações de carne. E, aliás, pela minha apuração, não sei se a sua apuração é diferente, no Prime eu vi que você estava com uma leitura diferente, mas a minha apuração de hoje é que o café também não perdeu exportações e nem o suco de laranja, né? E a soja aumentou graças à China. Então, o agro brasileiro, que é o motor da economia brasileira, não sofreu com as tarifas. As máquinas, sim, né? Os maquinários, sim, que é um mercado importante para o maquinário brasileiro, mas uma queda aí de 28% e em máquinas menos as de construção, que essa teve um aumento de 5%, porque são contratos anuais, né? Então, nesse setor, sim.
mas no agro não houve um impacto negativo. E politicamente o Lula se aproveitou desse conflito, né? Então acho que a posição do Lula é uma posição favorável para esse encontro, desde que ele saiba gerir as divergências políticas e geopolíticas. O ponto do café perdeu muito na venda para os Estados Unidos, direta para os Estados Unidos, conseguiu fazer desvio de comércio, mas há uma preocupação muito grande a partir de agora, porque uma coisa é, numa emergência, você fazer um desvio, a outra é você ter que mudar a sua estratégia de negócio no médio e no longo prazo. Para a safra de maio a setembro. Então, mas isso é um problema para maio do ano que vem. Para maio do ano que vem ainda. Daniel, deixei você por último, não por acaso, meu caro. O Pfeiffer traz esse termo da diplomacia do esbarrão, né? E a gente sabe que a diplomacia brasileira está batalhando aí para preparar o Lula e as expectativas todas para esse encontro. Enfim, qual é o teu termômetro aí de como está a expectativa de Brasília diante de todos esses senões aqui que a gente ouviu da turma? Olha, o que me disseram os auxiliares do presidente é que Lula vai para esse provável encontro disposto e preparado a falar sobre tudo. O que não quer é que Venezuela e possivelmente até Colômbia, essa crise de Trump com Petro, predomine ou sequer sejam citados, porque o raciocínio foram 3, 4 meses tão difíceis para criar um canal, desde o esbarrão até o encontro lá na Casa Branca entre Mauro Vieira e Marco Rubio, para falar de Venezuela, que é um tema que não nos interessa. Então, obviamente, se Trump surgir com Venezuela, se surgir com o julgamento do Bolsonaro, Lula está sendo instruído para ter respostas para tudo. Mas a aposta é em um tom mais informal, mais descontraído, no encontro que possivelmente será mais rápido, mas isso a gente nunca sabe a dinâmica entre os presidentes. O que me dizem, a expressão é que esses 4 encontros, o esbarrão na ONU, depois o encontro virtual, o telefonema Lula-Trump, o telefonema Mauro Vieira e Rubio, depois o encontro Mauro Vieira-Rubio, então foram 4 oportunidades, criaram uma arquitetura da negociação Brasil-Estados Unidos. Esse encontro pode solidificar, colocar alguns pilares numa arquitetura, mas os Estados Unidos não demandaram efetivamente nada até agora. No fundo, minerais críticos, Big Techs, quer dizer, o Big Techs ainda surgiu naquela carta de 9 de julho, mas é mais uma especulação. O que Lula tem é elementos para colocar na mesa, caso o Trump menciona, inclusive investimentos que o Brasil, empresas brasileiras estão fazendo já nos Estados Unidos. Mas como me disse uma pessoa, esses investimentos é mais ou menos ali como o PAC, né? Você vai pegando coisas que já existem, Embraer, a JBS, empresas que já investem nos Estados Unidos, já têm um portfólio, você junta tudo, coloca num pacote, é uma espécie de PAC do Trump. Não, exato. E o que a gente tem de concreto mesmo, Daniel, é que tem 2 processos formais acontecendo contra o Brasil, né? A tal da seção 301, com uma lista enorme que vai de PIX enfim, agronegócio, por aí vai, e a seção 232, que é aço, alumínio, enfim, são 2 processos formais que aí a diplomacia dificilmente vai resolver, porque os processos já estão em andamento. Vamos fazer o seguinte, vamos direto a Kuala Lumpur, onde está o nosso correspondente, enviado especial da CNN Brasil, o Américo Martins, e vai falar com a gente direto de lá nesse pré-eventos, pré-agenda do presidente Lula na Malásia. Oi, Américo, bom dia para você. Que bom encontrá-lo aqui no WW. Olá, Thaís, muito boa noite para você, para o Daniel, para os colegas que estão nos ajudando aí nesse programa. Um grande prazer estar aqui com vocês. Thaís, eu estou aqui na residência oficial do primeiro-ministro da Malásia, o Anwar Ibrahim. Daqui a pouco o presidente Lula vai participar de uma solenidade junto com ele aqui nessa primeira agenda do presidente aqui na Malásia. A ideia dessa reunião com o primeiro-ministro aqui do país do Sudeste Asiático é discutir 2
dois assuntos. Em primeiro lugar, a exportação de mais produtos brasileiros aqui para esse país, que já compra, por exemplo, muitos produtos agrícolas, e o Brasil tem interesse em vender mais ainda, por exemplo, proteína animal, aviões da Embraer, que vocês falavam agora há pouco em relação às negociações com o presidente Donald Trump. Aqui também existe um mercado potencial muito importante aí para a renovação da frota. Então, o presidente Lula vai discutir essa agenda bilateral, mas também vai discutir, obviamente, assuntos geopolíticos, assuntos mais estratégicos. Existe um alinhamento grande entre o primeiro-ministro Ibrahim aqui e o presidente Lula com relação a alguns assuntos como reforma das instituições globais, defesa do multilateralismo e das regras internacionais de comércio. A Malásia, assim como a Indonésia, onde o presidente esteve antes de vir para cá, e assim como o Brasil também, está sofrendo muito com essas tarifas dos Estados Unidos. Então, eles vão ter discussões sobre isso. À tarde, o presidente ainda participa de uma solenidade onde vai receber um título de doutor honoris causa, e tudo isso é uma grande preparação para o grande dia que vai ser o domingo, amanhã, aqui na Malásia, quando ele vai ter dois eventos importantes. Em primeiro lugar, vai participar ao lado do presidente Donald Trump, ao lado do primeiro-ministro da China, ao lado de muitos líderes internacionais. Ele vai participar da abertura e discussões iniciais da cúpula da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. É para esse evento que presidente Lula, presidente Trump e vários outros líderes foram convidados pelo primeiro-ministro da Malásia. Isso vai acontecer na manhã de domingo. E na tarde de domingo, no horário daqui, está tudo preparado, embora ainda não tenha sido oficialmente confirmado, a reunião entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. O ponto alto dessa viagem, o que nós estamos esperando, acompanhando, tentando levantar todas as informações sobre como será isso. Em tese, essa reunião, que já tem tudo preparado, faltam pequenos detalhes apenas para serem ajustados, vai acontecer no final da tarde do domingo, no horário da Malásia, final da madrugada, início da manhã, aí no horário de Brasília. A Malásia está 11 horas à frente do horário de Brasília, nesse momento são 9 horas e 19 minutos da manhã por aqui. E o que eu consegui apurar com relação a essa participação, essa discussão que está praticamente confirmada entre o presidente Lula e o presidente Trump? Em primeiro lugar, isso só vai ser confirmado às vésperas do momento do encontro. Isso a pedido, inclusive, do governo brasileiro, que tem pedido bastante discrição nessa negociação toda, embora seja um segredo aberto, né, que essa reunião vai acontecer, e o Brasil quer discrição porque teme que várias forças, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, tentem eventualmente ainda alguma manobra de última hora para sabotar, envenenar de alguma forma esse encontro. Segundo ponto, que o presidente Lula, inclusive, deixou claro ontem, é que ele estaria disposto a discutir qualquer tipo de assunto. O que indica também que, se você discutir muitos assuntos, você não vai com profundidade em nenhum deles. Pode ser, inclusive, uma tática de negociação. Você acabar falando de vários assuntos, deixar uma ênfase óbvia na questão das tarifas, que é o que mais incomoda o Brasil, é o grande ponto aí que precisa ser discutido e que o presidente vai enfatizar. O presidente disse que também ele mesmo vai tomar a iniciativa de defender as autoridades brasileiras que sofreram com sanções americanas. Vai tentar argumentar que essas sanções não fazem o menor sentido. E o que eu apurei também é que a grande manobra, no final das contas, é tentar eliminar, tirar do caminho todas as questões políticas relacionadas à política interna no Brasil, né? A questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, todas aquelas indicações que o presidente Trump deu ao Brasil para justificar essas tarifas naquela longa carta que falava de muitos motivos políticos e nenhum motivo comercial. O Brasil quer tentar, de uma vez por todas, eliminar aquele pedaço para poder concentrar em negociações comerciais, que é o que realmente interessa à economia do Brasil. A grande dúvida, obviamente, Thaís, é se essa estratégia vai ser bem sucedida, se eles vão conseguir convencer o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio, que também deve estar nessa conversa. Thaís. Américo, obrigada. Bom trabalho para você aí. Vai ser uma cobertura bastante interessante, já está sendo, e a cobertura especial da CNN Brasil também durante o fim de semana. Obrigada pela participação especial, meu caro. Boa noite para você. Bom dia aí.